Chegamos a mais um episódio do podcast Petit Gâteau, o último da temporada. Poxa, já tô com saudade. Fala aí, me apresenta aí. Que voz é essa, gente? Cadê a Raquel? Essa voz é do Júlio, o companheiro, o namorado, o companheiro doméstico de Daniel Bartolomeu. Querida! Gata, minha voz tá uma merda porque eu estive gripado na semana passada, ainda não melhorei. Mas o que você não me pede sorrindo, que eu não faço chorando, não é mesmo? Isso, gente. Olha, eu não esperava por essa. Mas então, só para dar uma justificativa, a Raquel, mais uma vez, disse que não poderia participar do podcast de hoje, porque ela está muito ocupada, como eu já falei para vocês, ela é uma pessoa muito chique, faz doutorado, se apresenta em congressos, dá muitas aulas, e ela não abandonou o podcast, tá, gente? Hoje é o último da primeira temporada, mas a segunda temporada já está garantida, já temos até tema do primeiro episódio. Em maio nós estamos de volta e a Raquel está de volta. Porém, também vale a pena aqui dizer que essa coisa de chamar pessoas, né? Na semana retrasada a gente teve o meu amigo Daniel Carrarini, agora o Júlio Castro, tem que ser formal assim, né? Dar um nome e sobrenome. Porque meu nome é artístico, eu sou artista. Então, já era uma ideia assim, né? De trazer alguns convidados para vir se expor aqui, né? Porque eu e Raquel, a gente tá cansado de ficar a gente se expondo, falando das nossas coisas e as pessoas não, né? Então, enfim, isso vai voltar a acontecer na segunda temporada, pessoas vão ser chamadas. E se vocês aí que estão ouvindo quiserem participar, manda uma mensagenzinha pra gente. Eu tô me sentindo um apresentador. Manda uma cartinha, Avenida Linneu de Paula Machado. Fala no Instagram, né? Enfim, @Petit Gâteau Podcast, ou no meu pessoal, @Daniel Bartolomeu com TH. E aí, Júlio? E aí, Dani? Apesar desse calor, né? Esse dia quente desses últimos dias de verão do Rio de Janeiro. Aparentemente hoje é o dia mais quente de março, do mês que estamos. Um dia maravilhoso pra gente escolher estar dentro de uma cabine acústica forrada de... Como é que é o nome disso? Dessa espuma? Essa espuma que dá muito calor. Mas então, eu chamei o Júlio aqui porque o tema que eu quis abordar nesse último episódio... Eu pensei assim, né? Bom, já que eu vou chamar o meu namorado, com quem eu estou morando desde 2022, oficialmente, né? Mas enfim, a gente vai contar... Desde abril de 2022. Que abril o quê, menino? Foi quando eu vim pra cá. Janeiro, fevereiro. Não, eu vim pra cá em abril, porque meu contrato fechou em abril. Tá, mas a gente vai contar essa história mais detalhadamente. Mas eu pensei, bom, já que quem vai vir aqui é o Júlio né? Você já tá aqui, porque você mora aqui. Por que não trazer um tema de casal? É clichê? É clichê. Mas eu acho que, né, a gente poderia debater aqui uma coisa interessante. Eu queria falar sobre ansiedade, mas ele queria falar sobre casal. Porque eu achei que, né, pudesse dar pano pra manga, também a gente se expõe um pouquinho, pode ser que a gente brigue aqui, enfim, com milhares de pessoas nos ouvindo. Vai acontecer, depois vocês perguntam no inbox. Não vai acontecer. Então, tudo isso eu sou muito prolixo, tudo isso pra dizer que o tema de hoje é morar junto, né? Que nem eu botei essa música aí no início, a música do Chico César, que inclusive intitula o nosso episódio Por que você não vem morar comigo? Porque eu acho um tema muito interessante, eu acho que dá histórias engraçadas ou... Pano pra manga, Pano pra manga, né? Tipo, coisas positivas, coisas negativas, enfim, eu acho que concerne todo mundo, porque mesmo que você não more junto com o seu cônjuge, você talvez já tenha pensado nisso, mesmo que seja para dizer, nossa, eu nunca moraria com ninguém. Ou também a gente pode até abrir um pouco assim o tema e falar também sobre morar com família, né? Porque todo mundo, pelo menos uma vez na vida, já morou com alguém, seja com companheiro, seja com familiar. Então, o que é melhor no fim das contas? Sei lá, morar com pai, mãe, ou sei lá, sozinho, ou o que tem de positivo e negativo em tudo isso? Então é disso que a gente vai falar. Tá. É um tema que você gosta de debater? É um tema que existe, ele tá aí, e vamos debater sobre ele. Você reclama muito de mim com seus amigos? Eu não reclamo muito de você com os meus amigos. Mas reclama um pouquinho. Não, eu reclamo internamente, mas eu não falo mal das pessoas, de você para as outras pessoas, porque eu acho chato. Eu às vezes reclamo de você com os meus amigos. Eu não reclamo não, mas acho você fica ruim, chateado, porque aí depois eu fico com medo dos meus amigos ficarem com ranço de você
Então quer dizer que seus amigos têm ranço de mim, porque você Não, reclama. eles não têm ranço. Porque Sei. eu não reclamo de você. Não, eu reclamo de você um pouquinho. Mas não que, não que dê ranço. Ó, Eu conheço viu, os meus gente? amigos. Eles gostam muito de você, tá? É mentira. Não, é verdade, Vamos é verdade. Mas então, né, vamos começar. É porque eu botei lá a caixinha de pergunta, né, no Instagram, as pessoas deram a opinião delas e tudo, falaram algumas coisas. Só que eu acho legal a gente começar pela gente, né, contando como é que foi. E como eu também fico aqui falando pra caramba nesse podcast já há 21 episódios, vai você, Júlio, comenta aí, conta como que se deu a nossa vida sob o mesmo teto. E se eu discordar de alguma coisa, eu vou me metendo aí no meio do caminho e vou dando meu pitaco. Bem, gente, tudo começou na pandemia, momentos finais da pandemia. É, Estava 2021. 2021, final do ano, já tinha tomado, sei lá, a segunda, terceira dose. Quantas doses a gente tomou de Segunda, vacina? porque a terceira eu lembro que a gente já tava junto. Aí eu decidi o quê? Baixar o Tinder, porque eu ainda estava Ah, mas peraí. Desculpa interromper, mas você vai contar então... Tá, É, porque como pra se mim deu era só... tudo, porque tá, como porque... a gente se conheceu Tá, também. pra mim ia ser só como a gente passou a morar junto, mas tá, vai. Não, vamos lá, ó, do início, né? Porque eu acho que tá tudo junto, né, nesse rolê. Porque foi muito rápido também. Foi muito rápido. Tinder. Vamos mexer no Tinder, ver, porque eu tava, né, há uns 2 anos aí isolado, estava bastante isolado das pessoas. E aí o Daniel morava aqui perto, achei bonitinho, achei legal, trocamos Morava uma aqui perto, ideia. assim, você morava em Vila Isabel, eu É. morava já morava aqui na Tijuca. Isso, eu morava em Vila Isabel, ele morava na Tijuca. E aí deu match, e aí falei, bora. Aí a gente borou, vim pra casa dele, e depois quis voltar. E aí continuei voltando pra casa dele. E eu estudava na faculdade 6 Gran Rio. Posso falar essas coisas? Posso, Pode, né? Fazendo licenciatura em teatro. E eu saía tarde de lá. E às vezes eu achava melhor vir pra casa do Daniel do que voltar pra minha casa. Até porque eu queria estar com o Daniel. Ou seja, foi pura conveniência. Aí eu fiquei vinha pra cá, dormia aqui, ficava com ele, aí eu comecei a passar mais tempo na casa dele do que na minha casa. E também o contrato da minha casa estava acabando, estava para acabar por volta de abril. A princípio, eu voltaria para casa dos meus pais ou moraria com algum amigo meu. Eu me lembro que o Pedro e o Lucas estavam para... Beijo, Pedro e Lucas, se vocês estiverem São- ouvindo. São amigos meus, né? Eles estavam eles são amigos também, mas eles moravam juntos e estavam para se separar. E eu pensei, talvez eu more com o Pedro. Só que eu trouxe isso para conversa com o Daniel e aí o Daniel... Depois de algum tempo. Depois de algum tempo. Depois de algum tempo. Só que eu ficava muito tempo na casa do Daniel. Ficava. Aí o Daniel falou, você já tá morando aqui, por que você não vem pra cá? Não Ficava. fica. Mas isso foi o quê, né? Vamos botar aí o final de 2021 inteiro. Tem certeza que foi abril? Tenho. Na minha cabeça Foi tinha pra sido março, janeiro. abril. Janeiro de 2022. Não, porque eu já tava aqui, ficava aqui direto. Porque era o período de férias, talvez eu ficasse aqui Porque há eu muito considero a mudança oficial aquele dia em que a gente foi com teu pai na tua casa, que a gente pegou tudo, esvaziou, trouxe os livros, não sei o que lá. Aquele dia eu considero como o dia da sua mudança. tempo. Mas foi por volta de abril isso. Vou ver depois na minha agenda, que eu anoto tudo na minha agenda. Aí foi isso, assim, né? Só que... E realmente foi muito rápido, porque eu acho que muito do que contribuiu para isso, eu acho que foi a pandemia. Porque o nosso namoro, desde o início, se configurou como muito caseiro. Sim. Eu confesso que eu já estava saindo um pouco, até por conta de trabalho, eu saía para trabalhar, né? E a gente está falando de agosto de 2021. Então, o fato de um namoro, desde o início, ter se configurado dentro de casa, eu acho que quando a gente percebeu, a gente já estava morando junto. Tipo assim, não houve um convite, tipo, vem morar comigo. Teve um momento que eu tive que fechar o contrato e aí foi oficializado. Mas eu lembro que eu já pensava um pouco assim nisso, eu pensava, será que não sei o que, não. Só que eu botei na minha cabeça assim, eu não vou propor. Eu vou esperar ele, porque eu notava ele vindo se querer, assim, sabe, um pouco com relação a isso. Que não sei o que, reclamava da casa dele. Conta como é que era a tua casa. A minha Porque casa era um era um lugar meio cubículo. engraçado, assim. É porque ela não era exatamente um lugar péssimo, né? Mas era uma kitnet, que embaixo tinha uma área maior, onde ficava meio que a sala, a cozinha.
E tinha um banheiro. banheirinho. E em cima tinha um mezanino onde era o quarto. Mas era realmente um cubo, assim, a tua casa. Era um cubo. Um cubo escuro. Ele era um cubo escuro, mas ele era fresco. Hoje em dia, no dia de hoje, eu não estaria sofrendo como eu estou sofrendo aqui. Ó. Mas a janela, ela dava pro corredor do prédio, né? Sei lá, do lugar. E o lugar era uma casa que foi dividida. Até de explicar, o lugar era uma casa que foi dividida em 12 apartamentos. E aí as pessoas passavam pelo corredor, então e a minha era a segunda casa. Então qualquer pessoa que passasse pelo corredor ouvia e olhava para minha casa e eu conseguia ouvir o que as pessoas falavam. Eu tinha um vizinho que ele ficava chamando pelo diabo. Tinha uma casa de prostituição do lado do lado a Secrets Night Club. Então estava um lugar ruim, difícil, né? Os ônibus tremiam a casa inteira. E assim, tava meio caro o valor pro que era, né? Pro que era. E eu ficava muito sozinho, né? Principalmente que era pandemia e eu não tava saindo, então era um ambiente que eu ficava meio sozinho, assim. Meio depressivo. Então acho que era isso. Eu achei um boyzinho legal, eu me enfiei na casa dele. Foi isso que aconteceu. Sei. E aí o contrato estava acabando, eu não queria voltar pra lá, queria procurar outro lugar, e era isso que eu falei, né? Ou eu ia pra casa dos meus pais, ou eu iria pra... Vou aproveitar esse gancho pra falar disso, da casa dos pais. E é engraçado porque eu tava avaliando aluno semana passada numa prova oral de francês e, enfim, a prova assim, são vários textos que eles têm que escolher um e falar sobre o tema daquele texto, depois eu como examinador faço perguntas. E o tema de um dos textos de uma das candidatas era os estudantes que voltam para casa dos pais porque não tem como arcar com... Enfim, não tem como, tipo, morar em república, enfim, nem alojamento de faculdade. E aí, era engraçado porque no texto eles usavam a palavra assim, tipo, tinha uma frase mais ou menos do tipo, e aí muitos estudantes, por dificuldades financeiras, se veem obrigados a, sei lá, dividir apartamento com outros estudantes. Ou pior, voltar para a casa dos pais. E aí essa palavra pior me chamou a atenção. E aí eu lembrei disso aqui agora, porque, enfim, eu sou prolixo pra caramba, mas pra fazer essa pergunta... Por que o retorno à casa dos pais... Eu também vou dar a minha opinião, tá? Porque isso também me toca de uma certa forma. Por que a volta para a casa dos pais é vista como algo pior? Tipo, você saiu da casa dos pais e aí as pessoas têm horror a voltar para a casa dos pais. Mas assim, ó... Os pais, né, eles são pessoas que exercem um controle sobre os filhos de alguma forma. Sim. E ao mesmo tempo, não é um espaço onde você pode fazer o que você quiser. Não que quando você está morando com outra pessoa, ou com um amigo, ou com um namorado, você possa fazer o que você quiser. Mas digamos que você vai ter um date com alguém. Uhum. Aí você vai levar para casa dos pais, depois de você ter morado sozinho, não é meio esquisito? E aí tem um lugar de privacidade também, que os pais eles são um pouco mais invasivos do que amigos ou namorados, você tem um outro tipo de relação. Existe alguma coisa de controle, por mais que você tenha 30 anos... Chegar 3 horas da manhã em casa, provavelmente na casa dos pais, deve ser uma coisa esquisita. Então, eu acho que existe uma relação de controle que quando você sai da casa dos pais, você meio que corta um pouco essa relação umbilical, essa relação de controle, essa relação que é aquela relação estipulada. Muitas vezes, alguns pais, né, controlam de fato, de forma explícita, mas tem vezes que esse controle ele é implícito, né? O que eu sentia... eu tinha ojeriza, assim, a possibilidade de voltar a morar com a minha mãe ou com o meu pai. Mais com a minha mãe, porque meu pai, enfim, morava com a minha avó e era outra relação. Mas eu tinha verdadeiro horror a esse pensamento, justamente porque eu lembrava de tudo que me irritava morando com a minha mãe enfim, durante a... É porque comigo aconteceu a seguinte coisa, assim, né? Em 2011, eu tinha 21, 22 anos, não lembro. Em 2011 eu fiz intercâmbio. Fui morar na França. E ali foi a primeira vez que eu morei fora da casa da minha mãe. E eu amei a experiência. Eu amei ter o meu espaço. Eu lembro, assim, de uma passagem que todo mundo que me conhece, eu já falei sobre isso, sabe dessa história, porque me marcou esse momento da minha vida. Foi quando eu cheguei na França, e aí eu fiquei na casa de uma família
enfim, casa de família, né? Que era vinculado ao curso que eu fiz. E aí eu cheguei lá e tudo, aí o pai e a mãe da família me cumprimentaram, fizeram umas perguntas da minha vida, não sei o quê. Aí depois o pai veio falar comigo, ele falou, Daniel, vamos dar uma volta, eu vou te mostrar aqui o bairro, que não sei o quê, beleza. Aí eu fui, saí, a gente deu uma volta assim no quarteirão e depois ele ia trabalhar. E aí ele me deixou assim numa esquina. Você sabe voltar para casa, para o apartamento? Eu falei, não, sei, já tinha também estado lá, sabia me virar. Quando ele me deixou na esquina, que foi o primeiro momento, quando eu cheguei lá, que eu me vi totalmente sozinho, eu lembro de suspirar, assim, tipo, eu comecei a andar assim na rua e me veio uma sensação de paz, no sentido de eu tô longe da minha mãe, da casa da minha mãe, eu tô aqui sozinho na casa de uma família, ok, beleza, eu devo satisfação um pouco pra eles com relação a horários, mas foi ali que eu me vi totalmente sozinho comigo e eu amei aquela sensação. E quando eu voltei pro Brasil, era, tipo assim, eu precisava sair da casa da minha mãe. Eu não conseguia mais morar ali naquele ambiente, porque eu já não sentia mais como a minha casa. E aí era isso, eram essas questões de controle e até coisas bobas, porque eu sou meio chato e também até eu quero falar disso, eu quero que o Júlio fale um pouco sobre isso também. Eu sou muito chato com as coisas da casa. Tipo assim, os meus objetos, eles têm um lugar certo, específico para estar. Se chega alguém e move um negocinho assim, tipo um pouquinho, 5 centímetros para a direita, eu vou saber que a pessoa mexeu. Eu vou dizer, quem mexeu aqui? Porque eu sou essa pessoa. E isso já começava a me irritar, porque eu não estava mais na minha casa. E eu não tinha mais esse controle, inclusive sobre as pequenas coisas, os objetos. Sei lá, eu ia tomar banho e tinha lá um shampoo que não era o shampoo que eu queria usar, sabe? E aí eu pensava, caralho, eu preciso ter a minha casa porque eu quero comprar o shampoo que eu quero usar. Beleza, podia comprar o shampoo mesmo estando na casa da minha mãe? Podia, que eu já trabalhava. Mas aí também já entra uma questão de comodidade. Ele é meio folgado. Não. Morando na casa dos pais, você vai pagar alguma coisa? Eu fazia minhas coisas. Eu comprava meus legumes, eu comprava minha comprava carne. seus legumes e hoje em dia fica querendo sair pra ir pra casa dos seus pais pra você poder beber cerveja de graça. Mas o que eu faço? Eu compro minha carne aqui, eu compro os meus legumes aqui. Tudo bem, e eu também compro os meus iogurtes, compro meu sabonete pro rosto, enfim. Mas, gente, quando a gente tá na casa dos pais, esse compromisso em pagar coisas, pagar contas, isso a gente continua deixando na mão do pai e da mãe. Pelo menos eu sou assim, porque eu sou essa pessoa. A cerveja eu jogo tudo na conta do meu pai. Oi, pai, você não tá ouvindo, pronto. mas tudo bem. Mas a sua mãe tá ouvindo. Oi. Então, assim, né, o voltar pra casa dos pais, na minha cabeça, bati a possibilidade, né, porque graças a Deus eu nunca cheguei a precisar voltar a morar com os meus pais, mas batia pra mim a possibilidade como uma regressão, sabe assim, eu ia me sentir regredindo na vida se eu precisasse voltar a morar com eles. Comigo foi engraçado, porque a minha situação é a seguinte, né? Eu vim pro Rio de Janeiro em 2007 por conta da faculdade. Então Você explica. Eu sou de Paraty. Eu sou nascido no Grajaú, mas assim, vim só pra nascer, sou de Paraty, cresci em Paraty, fiquei até os 13 anos da minha vida. Meu pai passou pro concurso da Receita Federal, a gente foi pro Chuí. Fiquei 2 anos e meio no Chuí, aí depois ele pediu remoção pra Macaé. Pra Macaé, a gente foi pra Macaé, e aí eu terminei o ensino médio em Macaé, passei no vestibular e vim pro Rio de Janeiro em 2007 fazer o curso de direção teatral e morar com a minha querida avó Jaci. E aí eu fiquei morando com ela um bom tempo. E era um outro tipo de relação, porque minha avó... Quer dizer, os meus pais são muito tranquilos. São mesmo. E minha avó é mais tranquila ainda. Então, era um outro tipo de relação. Já tinha um corte que tinha acontecido e tal. E depois eu me mudei, fui morar sozinho. Só que assim... Foi uma fase que os meus pais estavam vindo para morar no Rio de Janeiro, para morar com a minha avó. E aí eu estava saindo da casa da minha avó para morar sozinho. O que significaria que se eu voltasse para a casa dos meus pais, era voltar para a casa da minha avó junto com os meus pais. Sim. Era a família completa. Família completa. Não tinha nem mais espaço para mim na casa, né? Então ia ser uma coisa bem complicada. Sim. Se eu voltasse, ia ser muito temporário. É isso, os meus pais são tranquilos, acho que não seria uma coisa também horrível, mas ao mesmo tempo é uma casa que já não tinha mais espaço pra mim, eu queria morar sozinho, era bom. Nossa, pra mim seria horrível. Sabe? Até durante a pandemia eu fiquei sozinho, morava em Vila Isabel, ainda não tava aqui, morava numa kitnet também em Vila Isabel. A pandemia começou o quê? Março, fevereiro? Não lembro. Eu sei que em abril eu falei, cara, vou pra casa da minha mãe. Na época minha mãe ainda era viva, morava com a minha avó que também era viva.
E uma tia minha que ainda era... Todo mundo morreu, gente, na minha família. Moravam elas 3 juntas e aí eu falei, cara, eu vou pra lá, porque eram 3 idosas. Eu falei assim, vou porque também até vai servir pra ajudar elas, assim, né? Quando precisar alguém fazer compra, eu vou, pra elas não ficarem se expondo na rua. Fui em abril. Eu não durei um mês lá. Eu fiquei um mês morando com elas durante a pandemia. Depois, no Dia das Mães, eu falei... Fizemos o almoço do Dia das Mães, eu falei, estou voltando pra minha casinha. Porque eu não aguentei, assim, era muita maluquice, era uma casa, assim, que me fazia mal no sentido disso, assim, eu não tinha controle sobre as minhas coisas, eu tinha controle sobre o meu quarto, que o meu quarto ainda existia lá na casa da minha mãe. Então, no meu quarto, eu tava ali no meu controle, no meu domínio. Da porta do quarto pra frente, eu não tinha mais o controle de nada e isso me apavorava, assim. Tipo, eu precisava voltar. É aquilo, assim, uma vez fora de casa, eu não conseguia mais morar com família. E aí veio você, né? E na sua vida veio eu. E como você avalia esses nossos 22, 23, 2 anos e pouquinho aí? Como eu avalio? É. Eu acho que... Enfim, se eu estou aqui ainda, significa Que alguma coisa... que alguma coisa deu certo, assim. Sim. Eu acho que é uma convivência que a gente tem os nossos momentos de uma tensão, de alguma coisa. Mas assim, O no que é geral... absolutamente normal, né? Mas Enfim. no geral dá certo, No né? geral dá Eu certo. acho que a gente consegue respeitar o espaço um do outro de alguma forma. É porque eu também, durante a pandemia, eu precisei me reorganizar, porque eu sou uma pessoa muito, muito territorialista, assim, eu preciso do meu espaço, Eu também. eu preciso que as pessoas calem a boca, eu preciso que ninguém fale porra nenhuma enquanto eu estiver lendo, estudando, fazendo coisas, que é o que eu gosto de fazer na minha vida, ficar lendo. Se fudeu comigo, né? Que eu ouço música o dia inteiro. E aí, durante Vejo a televisão pandemia, reclamando eu e- fui pra casa dos meus pais também, e é isso, eu já não tinha mais espaço, então eu tive que inventar um espaço. Eu sou esporrento, então... Esporrento não, mas eu sou meio cavalo, né? Teu ascendente é Áries. Tipo, eu tô concentrado em alguma coisa, eu dou uma patada logo pra pessoa já não me encher mais o saco. E eu fiz isso com os meus pais quando eu fui morar com eles e consegui criar um território, e eu faço isso com o Daniel também. Só que aqui você não cria território, não, meu filho. Mentira, cria sim. Mas esse é um negócio que eu quero falar depois, esse lance de território. Mas o que eu ia falar é que eu acho que, assim, o que eu entendo é que a convivência é boa, a gente se dá bem e a gente consegue ser... Claro que às vezes eu fico puto com algumas coisas, ele também provavelmente, mas dá certo, né? Dá certo. Eu também avalio dessa forma. E assim, não sei se a gente pode fazer isso agora. Deixa eu ver aqui no meu roteirinho o que eu coloquei. Não, depois a gente vai fazer uma coisa que eu propus ao Júlio de fazer, que é o seguinte. Eu pedi pra ele escrever 3 prós e 3 contras de morar comigo. E eu fiz a mesma coisa. Só que eu não sei o que ele escreveu e ele também não sabe o que eu escrevi. Nós vamos fazer isso falando pra vocês. Vai ser aqui um momento surpresa, então se der merda, vocês estão sendo espectadores, não, ouvintes disso. Mas antes de fazer isso, eu quero falar agora do que as pessoas comentaram na caixinha de pergunta, pode ser? Pode ser. E aí eu vou ler o que as pessoas responderam. Leia. Vou ler primeiro o que a gente colocou na caixinha e vamos comentar o que as pessoas responderam. Então, a caixinha foi a seguinte: me conta, você mora junto do seu parceiro ou parceira? Se não, pensa em morar um dia? Ou já passou por essa experiência e não pretende repetir? Quais as maiores dificuldades em viver sob o mesmo teto que alguém? E o lado bom? Pode mandar DM para o podcast, aqui é sigilo absoluto. E aí agora eu vou ler algumas respostas. Um amigo comentou assim: já morei junto, porém hoje, nesse momento, pelo menos, não me vejo mais morando. Curto muito meus longos momentos de individualidade. E também acho que a rotina, a convivência, faz qualquer casal perder aquela chama. Ele botou entre aspas e fez uma observação entre parênteses, por falta de palavra nesse momento. E podem começar a surgir pequenos problemas que podem se tornar grandes no futuro. Acho que morar junto é algo bem sério e deveria ter um tempo bom de conhecimento entre as partes antes. É isso. Você quer comentar primeiro? Eu tava pensando... Antes, inclusive, de você ler a resposta, eu já estava pensando em alguma coisa que é sobre essa coisa de morar junto ser uma coisa muito séria, né? E é engraçado porque eu não sei se eu levo... Quer dizer, é um convívio importante,
Mas, ao mesmo tempo, é um negócio que se der errado, deu. Porque eu acho que se o relacionamento for dar errado, ele vai dar errado. Ele vai dar errado separado, ele vai dar errado junto. Tudo bem que você tem uma proximidade muito grande morando com a pessoa, mas não sei, assim, é uma experiência, entendeu? Eu entendo como... Quando a gente veio morar junto, eu me lembro que a gente conversou sobre isso. E inclusive, falei com os meus pais, é uma experiência. Tipo, a gente vai morar junto, se der errado é só separar, e a gente pode continuar o relacionamento, e a gente vai ver. Até porque a gente se conheceu há pouco tempo, assim, né? Existe alguma coisa no convívio que vai e volta, mas aí, por exemplo, eu tive um relacionamento que a pessoa morava em outra cidade. Tipo, eu também. Petrópolis, né? Não é, O meu era São não Paulo. é longe. E assim, a chama foi indo e voltando da mesma forma. Já tive namorado que morava, sei lá, em Copacabana. E eu morava no Grajaú. E a chama ia e voltava da mesma forma. Então, não sei, talvez a gente perceba mais Morando junto. Ou talvez perceba menos e em algum momento vem um insight de que a coisa Sim. afrouxou. E quando você está distante, você percebe. Você tem um tempo para perceber que o relacionamento você tem um tá indo e distanciamento, então, por mais que você esteja envolvido, a distância faz você também não estar tanto e você analisa melhor, não sei. Mas, ao mesmo tempo, morando junto também te obriga a... Quando dá merda, te obriga a, tipo, consertar a merda ali. Tipo Big Brother, né? Que você briga com alguém e você continua morando com a pessoa, então você tenta resolver. A gente já ficou 2 dias sem se falar depois de brigar, tá, gente? Expondo a gente aqui. Mas é isso, assim, tipo, fica aquele climão, né? Porque também aí entra a questão de orgulho. Eu sou orgulhoso, às vezes eu não quero dar o braço a torcer. Eu não sou orgulhoso. Mentira. Sim. Ainda mais quando eu acho que eu tô com a razão, não sei quem, então eu espero vir a conversa do outro. Mas eu não aguento, tipo, mais de 2 dias de climão. Eu também Nem não. que eu chegue e digo, vem cá, para com a palhaçada, Mas eu também puxo ou a enfim. conversa. Agora, uma outra coisa que eu quero falar desse comentário, dessa pessoa, é que ele falou, cadê? Podem começar a surgir pequenos problemas que podem se tornar grandes no futuro. Então, daí também a importância de tentar resolver as coisas, né? Isso de tipo, vamos esquecer o que passou. Não, vamos esquecer o que passou se for uma coisa muito, muito boba. Senão, vale a pena conversar justamente para não se tornar grande. E isso, do final, acho que morar junto é algo bem sério, deveria ter um tempo bom de conhecimento entre as partes antes. No nosso caso não houve assim, né? A gente já tá aqui há 2 anos e não houve isso, assim, tipo, desde o início o nosso namoro se configurou como uma coisa caseira e a gente, quando se deu conta, já estava morando junto. E é isso, então também, porque é um pouco do que você falou, é uma experiência, e se você também, o medo sempre vai existir. Eu tinha muito medo no início, eu notava que você também tinha. Só que se não for fazer, se não for realmente morar junto, nunca vai ter como saber. Então, assim, é aquela coisa do tipo, clichêzão, não é nenhum conselho, mas ao mesmo tempo tipo, tá com medo, beleza, mas faz de qualquer forma, entendeu? Porque senão, se a gente tivesse ficado com medo e não morasse junto, não tivesse decidido morar junto, a gente também nunca saberia como é isso, e ia ficar eternamente com medo e... Não, vai, fala. Eu acho assim, os relacionamentos modernos, eles são necessariamente românticos. Mas eu acho que as pessoas romantizam também muito o relacionamento, assim, tipo, como se tivesse uma fórmula, um formato, algo que fosse muito... que tem que ser dessa forma. E aí, por exemplo, eu e o Daniel, a gente tá morando junto. Pode ser que amanhã a gente chegue e fale, cada um vai morar no seu apartamento. Isso não significa que o nosso relacionamento precisa acabar. Claro que não. Eu acho que a gente às vezes pensa em morar talvez morar no mesmo apartamento e ter quarto separado. Sim. Então, assim, parece que você tem que casar, viver na mesma cama, viver no mesmo espaço. Eu acho que um dia... E pra sempre, né? Um dia eu vi um cara falando que ele é casado, um senhor, né? Não me lembro quem era agora. Alguma coisa no TikTok, dele falando que era casado com a esposa há 30 anos e que os dois moravam há 30 anos eles são casados, né, no papel, e eles vivem em espaços separados, porque ela gosta de dormir não sei o que, ela gosta de viver não sei o que, ela come não sei o que, ele vive não sei o que, trabalha não sei como. Então, assim, eles sempre...
moraram um separado do outro, eles são casados no papel e eles estão há 30 anos juntos. Se eu não me engano, aquele casal de atores, que é o Mauro Mendonça e a Rosa Maria Murtinho, acredito que eles já têm 80 e blau, eles, pelo que eu sei, eles moram separados, assim, e são casados e têm filhos e aparentemente têm uma vida boa, feliz, enfim. Mas é isso, eu também acho que as pessoas romantizam muito essa questão do casamento e de morar junto e tem que ser pra sempre, e dormir na mesma cama e fazer tudo junto, e isso eu confesso que me dá muita agonia. E as pessoas têm medo de experiências também, de experimentar coisas. Outra resposta. Moramos juntos há 2 anos e somos muito parceiros, muito felizes juntos. Porém, em caixa alta. Ambos bagunceiros, ele principalmente. Já rolou briga séria por conta da arrumação da casa, da gente ficar sem se falar e tudo. Ano passado isso causou uma crise tão séria que eu cogitei pegar minhas coisas e ir embora. Acho que essa é a parte mais difícil pra mim. Eu não sei se eu vou dizer que é a parte mais difícil pra mim, mas contribui muito, assim. Porque, vamos combinar, Júlio, que você é um pouquinho bagunceiro. Eu sou bagunceiro. E eu não sou. Mas você não é obsessivo. Não sou obsessivo, talvez um pouquinho. Essa coisa que eu falei dos objetos, eu acho isso um pouco de obsessão. A gente nunca brigou por organização, eu acho. Eu separo minhas camisas no meu armário por cor, gente. Eu tenho um pouquinho de obsessão. Tudo ali. Mas, eu não tô querendo passar pano pra você não, tá? É realmente o que eu sinto. Aqui a gente tem um problema de espaço nesse apartamento. E o fato de você ter vindo morar numa casa que já existia, que já era minha, eu tive que arrumar um espaço pra você. Então é como se fosse uma coisa meio que improvisada, entendeu? Tipo, eu sei que o seu lado do armário não é igual ao meu, por exemplo, você não tem gaveta, porque... Enfim, então... Como também exigir de você uma organização se o espaço físico da casa não permite isso? Você tem livro pra caramba... E, enfim, gente, a quantidade de livros dele quebrou meu armário, pra vocês terem noção. Eu tenho um armáriozinho que tá até aqui, eu tô até vendo ele daqui. Que a gente começou a empilhar os livros, o negócio debaixo do armário afundou. Eu sou muito culto, né? Poderia até vender um pouquinho desses livros aí. Eu sou muito... Mas então, assim, eu justifico também um pouco a bagunça dele por isso. Eu preciso lidar com isso na minha cabeça, porque não é fácil chegar ali na sala e ver um monte de coisa espalhada na mesa, me dá muita agonia. Só que ao mesmo tempo eu penso, porra, coitado, onde é que ele vai enfiar essas coisas, entendeu? Então eu engulo isso por conta de um espaço físico da casa. Por isso que eu acho importante, inclusive, se a gente for continuar morando junto, cada um ter o seu canto, justamente, porque aí no seu canto você faz a bagunça que você quiser e foda-se, eu não vou nem entrar pra não me estressar. E o meu canto vai estar tudo organizadinho. E isso, assim, não é uma coisa de mim só agora que eu moro com o Júlio, sabe? Tipo, isso desde sempre. A minha irmã, se ela estiver ouvindo esse episódio, ela também vai lembrar disso. Quando a gente morava junto na casa da nossa mãe, tinha o meu quarto e o quarto da minha irmã. Aí tinha vezes, assim, sei lá, que a gente queria estudar junto. Eu fazia francês, minha irmã fazia alemão, aí às vezes eu ia no quarto dela e falava, Maíra, vamos, sei lá, vamos estudar, não sei o quê. Vamos. Aonde? Fica aqui no meu quarto. O quarto da minha irmã era uma zona. Eu virava pra ela e dizia, Maíra, olha só, vamos estudar junto aqui, vou ficar aqui com você, mas vamos arrumar seu quarto primeiro. E eu precisava arrumar, pelo menos minimamente, a cama, porque eu não ia conseguir estudar num ambiente desorganizado. Aquilo ia me causar um mal-estar mental, uma desorganização mental, que eu não ia conseguir ficar naquele ambiente. Então eu sou essa pessoa que, pra eu estar bem mentalmente, eu tenho que estar num ambiente bonitinho, limpinho. Limpinho não digo nem tanto, porque às vezes aqui a casa fica suja pra caramba. Mas organizado, tipo, eu preciso ver as coisas bonitinhas, sabe? Cada coisa no seu lugar. Isso me organiza mentalmente. Sim. Então, bagunça, eu entendo essa pessoa que falou que... bagunça é ruim mesmo. Mas agora, a presença de outra pessoa pra mim é pior ainda do que a bagunça. Por exemplo, isso que você falou de estudar com a sua irmã. Deus me livre, gente. Você vai ficar ficava ela murmurando, quieta. Eu não ficava, vai ficar Júlio. Cantando, vai ficar batendo pé, vai respirar. Não, respirar realmente, concordo. Mas você vai por um outro extremo, assim. Você vai por um extremo que, nossa senhora, assim. E até pra dormir, tá? Gente, tem vezes eu tenho crise alérgica, eu tenho rinite alérgica. Tem vezes, Júlio, que eu juro pra você, eu fico controlando... Sei lá, eu fico doido pra tossir ou pra coçar a garganta. Eu tento só coçar a garganta ou só espirrar
quando eu não tô aguentando mais, eu preciso liberar aquilo. Mas Porque por quê? qualquer barulho que eu faça, o Júlio do meu lado resmunga. Mas por quê? Porque eu tenho problemas para dormir. Eu tenho problemas Mas, de Júlio, eu tô com ansiedade, eu tenho rinite problemas de alérgica. Pra você insônia. ver como é que eu fico. Se Eu ele fico fica fazendo controlando o meu espirro pra não te incomodar. Então, a gente Isso é uma precisa grande prova de morar amor. separado. Isso é uma grande prova de amor. Eu fico doido pra Que coçar a tal? garganta, mas eu Bem. penso, meu Deus, se eu coçar, ele vai chiar. Aí tem vezes que eu saio do quarto pra, enfim, tossir, não sei o que, e só volto a entrar no quarto quando eu tô já com muito, muito sono mesmo, que aí eu sei que eu vou ser vencido pelo cansaço. É. Mas pra você Eu só ver consigo dormir quando ele dorme. como eu sou uma Inclusive, quando ele pessoa- começa a roncar ou ter espasmos, é o momento que eu consigo dormir. Vamos ler outra pessoa. Já morei com um namorado 10 anos atrás. Aprendi muito com os erros. Eu sempre fiz de tudo um pouco. Cozinhava, lavava roupa, passava, fazia faxina na casa, fazia reparos, até na parte elétrica se fosse preciso. Nossa. Só que eu trabalhava em shopping, rotina sempre corrida com apenas um dia de folga. Meu ex trabalhava de segunda a sexta, meio expediente e não fazia nada dentro de casa. Eu ficava sempre sobrecarregado e quando reclamava saía como o chato. Esse inclusive foi um dos motivos do término. Acredito que numa relação as pessoas devem se somar, não se dividir. Por que morar com um namorado se a única coisa para a qual ele prestava era o sexo? Alguma coisa para dizer sobre isso? Sobre lavar, passar? Isso talvez entre nos prós e Prós e contras. Mas já posso trazer Eu também já trouxe uma coisas. coisinha aqui dos meus contras. Mas assim, vamos lá, sobre isso. Existe uma coisa que às vezes me incomoda. Ai, meu Deus, vamos começar. Vai, Júlio, te chamei Vai, aqui sabendo. pra falar, ele já me olhou feio aqui. Você acha que eu não imagino o que você vai dizer? Não, tem uma coisa que me incomoda, que é assim, em geral, eu fico a cargo a cargo da alimentação desta casa, no sentido de ir no mercado, ir no hortifruti, comprar as coisas, cozinhar, nananã, e às vezes eu compro as coisas, né? Quer dizer, quase sempre sou eu que compro. Então, isso é uma coisa que vai me dando uma canseira às vezes, porque são duas pessoas, a gente come muito, e às vezes me incomoda come que bem mais que eu, às mas vezes tudo me bem. incomoda que eu chego da rua, aí eu vejo que tem uma louça na pia, eu falo, caraca, eu vou ter que, sair, fiz compra, vou ter que lavar a louça pra preparar comida. Por que essa louça não está lavada? Pelo menos isso, entendeu? Eu sei que sempre tem louça suja, mas sempre tem louça suja, sempre tem que comer alguma coisa, sempre tem que preparar alguma coisa e a louça está sempre suja. E Sempre aí... suja, não. Gente, muitas vezes eu chego em casa, eu olho pra pia e falo, caraca, podia ter lavado a louça, tá jogando videogame, tá assistindo The Nanny, podia ter lavado essa loucinha, né? Entre o café e o almoço. e se divertir com alguma coisa. Então, acho que tem isso, assim. Essa é uma das coisas que eu fico. Em geral também sou eu que ponho a roupa pra lavar e penduro a roupa. Tô só esperando você Então, acabar pra são me essas defender. coisas. Tudo bem, você tem talvez tenha um gasto, mas assim, essa coisa da ação sobre a casa Sim. é uma coisa que fica muito na minha mão, assim. E eu tenho outras coisas pra fazer também, enfim. Tá. Posso falar? Pode. Então, vamos lá. Deixa eu me defender aqui. Concordo com você. Eu odeio ir a mercado, detesto. Às vezes achar um preio comigo não vai. Eu não sozinho. gosto. Mas assim, eu sou muito acomodado também, por exemplo, e preguiçoso. Então assim, se eu vou no mercado, gente, eu não vou querer depois voltar andando pra casa, porque tem uma distanciazinha e minha rua é ladeira. Eu vou querer, voltar de Gente, Uber com menos de sacola 10 na mão. minutos. Ai, mas eu sou essa pessoa acomodada e preguiçosa. E o mercado nem Não é gosto cheio. de ir a mercado, mas tudo bem. Só que configurou-se uma coisa aqui em casa que é isso assim, né? Por quê? Por que você cuida da parte da alimentação? E isso foi uma coisa natural. Em nenhum momento a gente chegou e disse, Júlio, você fica com a parte da alimentação. Em nenhum momento houve isso. Foi natural. Por quê? Porque você dá mais valor a isso do que eu. Eu morava sozinho antes de você. Antes de você, eu morava sozinho há 6 anos. E eu me alimentava. Eu sobrevivi, tô aqui vivo. Só que o que eu fazia por preguiça? Eu comprava comida congelada. Essas comidas de Instagram, saudáveis, que você compra marmitinha. Eu comprava aquilo, estocava no meu refrigerador. Quando dava a hora do almoço, eu ia esquentava. E geralmente à noite eu fazia um lanche ou pedia uma coisa no iFood. Eu não como muito dentro de casa. Então eu conseguia me sobreviver com uma comidinha congelada de manhã, na hora do almoço. E de noite eu fazia um lanche ou pedia um iFood e era assim que eu sobrevivia.
Quando você passou a morar aqui, você é todo regrado com questão de comida. Você tem que tomar café da manhã, coisa que eu não faço a menor questão. Eu tomo um café e acabou, você precisa comer. Aí você treina, volta do treino, tem que comer. Aí depois tem o almoço, aí tem o lanche da tarde, tem que comer alguma outra coisa e depois tem a janta. Eu não sou assim. Já que você e você come mais, e você cozinha e eu não, eu preferia comprar comida pronta, nada mais justo do que essa parte ficar com você, se é você que faz. Mas podia E aí, pelo menos lavar obviamente, louça a gente mais poderia vezes. concordar, por exemplo, então beleza, eu não como mais a comida que você compra e você faz, eu continuo comprando minhas Porque comidas também ele congeladas. fala isso, só que sempre que eu faço alguma coisa pra comer, ele É, olha claro. e quer comer É também. óbvio. Ele come menos, mas na hora que eu tô comendo, ele quer comer. É óbvio. Mas hoje de manhã, por exemplo, fiz meu cafezinho, aí vem você. Quer um sanduíche ou uma tapioca? Oferecendo, Olha, óbvio que eu vou outra coisa aceitar. que eu sempre faço, eu sempre ofereço. Vou fazer uma tapioca. eu vou aí querer. ele fez o sanduichinho dele, ele me ofereceu? Mas Não por me quê? Mas sabe por que eu ofereceu. não ofereci? Porque quem comprou o pão fui eu, você já tinha dito. Não, Ah, peraí, calma aí, deixa eu terminar. Você não espera molhar o bico. Eu comprei o pão porque você já estava no negócio de não comer pão, de comer tapioca. Ou seja, você já tinha demonstrado que não estava afim de continuar comendo pão, mesmo seja pão Mas integral. foi você que falou que não ia comprar mais pão. Foi, mas aí eu comprei porque eu quis comer uma torradinha com queijo Minas e a torrada acabou. Eu falei, vou comprar um pão integral, que aí eu asso no forno e faço meio que uma torrada. Acabou que eu não fiz isso, comi o pão normal mesmo. Mas aí só tinha 2 fatias. Eu falei, bom, tem tapioca. O Júlio prefere tapioca. Eu comprei o pão. Vou comer esse pão porque eu sei que ele vai fazer a tapioca dele depois. Ou ovo cozido lá, essas coisas que você faz. Então, assim, a minha defesa configurou-se essa questão da alimentação entre nós, então eu acho nada mais justo você, né, se ocupar disso. A questão da louça, concordo com você, mas aí tem uma outra coisa que eu também vou usar para me defender. Você faz crossfit lá todo dia de manhã. Eu dou aula de manhã. Pelo menos toda segunda, quarta e sexta eu dou aula de manhã. E às vezes eu dou 2 aulas. Então você está no teu crossfit, a minha aula é tipo 9, aí eu dou uma aula de 9 às 10 e outra de 10 às 11. E eu acordo tipo 8, 7h30, 8, tomo meu café. E aí realmente, nesse período da manhã, antes da minha aula, que começa às 9, eu não quero lavar louça. Até porque eu vou tomar café e vou sujar a louça. Então eu penso assim, bom, vou deixar para lavar a louça depois da minha aula. Só que aí ele vai e chega do crossfit quando eu estou dando aula. Eu ia lavar a louça depois da minha aula. Só que aí ele chega, vê a louça ainda suja e fica puto. E como ele chega querendo comer e preparar coisa porque ele quer fazer o pós-treino dele, ele acaba lavando a louça que eu e vou ter outras reclama. coisas Só que a pra fazer, louça porque eu ia vou ter ser que trabalhar à lavada. tarde, vou ter que fazer não sei o Mas quê. aí que tá. Aí entra a questão do trabalho também, que é o meu segundo argumento. Você trabalha em casa, na maioria das vezes. Eu trabalho na rua. Então tem vezes que eu não vou estar em casa. Ou que, sei lá, eu tô atrasado e aí eu saio de casa, a louça tá lá e eu digo, cara, não vai dar tempo de eu lavar. E aí eu saio, e aí eu só volto à tarde. E aí quando eu volto à tarde, eu lavo a louça antes da janta. Eu só não lavo quando eu volto depois mais tarde. Então, assim, essa questão das nossas rotinas de trabalho serem diferentes, eu estar mais tempo na rua e você estar mais tempo em casa, culmina no fato de que, como você está mais tempo em casa, você acaba fazendo mais coisa de casa que eu. Lavar roupa, botar roupa para lavar, essas coisas. Existe uma outra questão que é essa rotina, né? A gente também tem uma rotina que se modifica praticamente a cada mês. Porque eu sou ator, diretor, também. mas eu também trabalho como acadêmico, eu escrevo, eu produzo coisa escrita. E assim, cada mês é um mês. Porque às Cada vezes dia é um dia. Tem dias que eu tô o dia inteiro sem trabalho em casa, Por exemplo, tem dias que eu essas tô o dia 2 inteiro na rua. semanas eu vou ensaiar todos os dias de Pois manhã e ainda tenho o doutorado. E aí o que ainda aconteceu essa semana? tenho Você final mandou de mensagem pra semana. mim, Daniel, vou ter ensaio, não sei o que, não vou conseguir chegar em casa pra fazer o almoço. Eu falei pra você, eu me viro. O que eu fiz? Fui pra rua, comi na rua. Me fodo que eu acabo gastando mais? Me fodo que eu acabo gastando mais. Mas é isso, assim, eu não vou morrer de fome e eu também não vou dizer pra ele, tipo, nunca aconteceu. Porra, Júlio, você não fez o almoço que não sei o que. Nunca teve essa Mas eu cobrança. sempre gostaria de chegar em casa e ter uma quentinha pra mim em casa, porque eu não consegui cozinhar. Mas tem vezes que eu não faço isso, eu não peço uma quentinha no iFood, Júlio. É tudo sobre comida, no final É das tudo contas. sobre comida. Gente, você A falou, bagunça é o você menor falou, dos problemas, Você a falou que eu comida é mais vejo importante. The Nanny, que não sei o quê. Eu nunca me esqueço uma frase que eu aprendi com a mãe da Fran, quem assiste The Nanny sabe, a Sylvia Fine. Primeiro episódio da primeira temporada. Ela tá reclamando lá do marido, já um relacionamento de anos, e aí ela vai dar o seguinte conselho pra Fran, pra Nanny. Vou botar, eu ia falar em inglês, mas vou traduzir. A paixão vai embora, o sexo vai embora, comunicação,
Eu nunca nem tive, ela falando, né, que nunca nem teve com o marido. Mas a comida é pra sempre. E é verdade, os relacionamentos são baseados em comida. Chega fim de semana, qual é o assunto? E aí, o que a gente vai comer? Pra onde a gente vai Inclusive, comer? eu tô pensando o que a gente vai comer hoje. Então vamos lá. Outra resposta. Quando eu morei com meu ex-namorado, minha maior dificuldade era não dar susto nele, porque eu piso leve e ele sempre se assustava quando eu chegava no mesmo cômodo que ele. E ele sempre se assustava quando eu chegava no mesmo cômodo que ele estava, sem ele perceber, e começava a falar. Ha, 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 ha. Achei engraçado essa coisa do susto, e eu pensei, o que me veio na hora quando eu li foi essa coisa de eu me controlar pra espirrar e tossir na sua frente. Porque as pessoas me incomodam. Pois é, mas tá vendo? A existência do outro é absurda pra mim. Não sei porque que eu tô morando junto, não sei porque que eu pensei em voltar com a minha família. Eu devia me isolar em lugar nenhum, mas eu tenho medo de me isolar, tá bom, gente? Vamos lá, vou te chamar pro episódio de ansiedade também. Vamos lá, outra pessoa. Moro, é perfeito, mas dividi com 2 colegas uma vez e não foi uma experiência boa. Ou seja, é perfeito com o cônjuge dela, mas com amigos não foi. Você falou que chegou a pensar em morar com Pedro, Lucas, isso aqui, mas você morou com amigo alguma vez? Não, eu nunca morei com amigo. Nem eu. Então, Pedro e Lucas são os meus 2 melhores amigos, eles moraram juntos durante anos, só que eu sempre ouvi um reclamando muito do outro. E aí eu pensava em morar com eles, mas eu tinha medo. Você ia se enfiar nessa loucura. loucura. Ou eu ia me enfiar numa crise de uma pessoa ansiosa, ou ia me enfiar numa crise de uma pessoa que também é acomodada e faz muita bagunça. Não vou dizer quem é quem, vocês decidam aí. E é isso. Eu nunca morei com amigo e acho que eu não gostaria, assim. Porque. Não gostaria. Não Mas gostaria. morar com a minha avó foi perfeito. Engraçado, eu acho que eu tenho mais. Eu vejo mais chance de dar merda na amizade, morando junto, do que num relacionamento. Não sei por que eu tenho essa impressão. Não sei. Outra pessoa botou não, mas penso pro futuro. Então more. Pra fazer essa experiência. E depois, se der errado, não precisa terminar. É só voltar a morar sozinho. Outra pessoa, moro junto sim. A maior dificuldade é aguentar a pessoa quando você não tá afim. Eu odeio sair de casa e chegar em casa e encontrar toda bagunçada e o alecrim dourado pleno achando que tá tudo bem. Olha como é que a pessoa, o modo de escrever, né, já diz tudo. Odeio ter que lidar, a escolha de palavras também, né? Odeio ter que lidar às vezes com a outra pessoa, porque tem momentos que você não tá afim e a pessoa tá lá. KKKKK. E me irrito porque às vezes compro algo pra mim, principalmente de comer, na calada, escondo e ele acha e come. Ai, que raiva. KKKKKKK. Mas também tem um lado oposto, porque quando você não está estressada e de saco cheio da pessoa, você tem companhia, tem alguém pra... Tem alguém pra dividir a louça e as coisas. Principalmente quando você tem uma relação boa, se sente confortável com o parceiro. Aqui em casa, por exemplo, adoramos ficar vendo filmes ou até mesmo fazer noite de comida mexicana e ficar jogando jogos. Ai, me chama! Tem sempre o outro lado. Viu como é que a comida é importante? A louça. São sempre os mesmos temas, os reality shows, né? A gente fica vendo Casamento às Cegas e coisas assim, reality shows. Naked Attraction. Naked Attraction, assista. Outra pessoa. Depois de 23 anos e 10 meses de relacionamento, casei e estamos morando juntos há 1 ano e 4 meses. Então, olha só, a pessoa namorou 23 anos e 10 meses e só depois foi morar junto e tá há 1 ano e 4 meses. Fácil não é, mas como já conhecíamos muito as manias do outro, estamos levando bem. Sou bagunceira de dentro de armário, ele de fora do armário. Rola uns estresses quando saio juntando tudo e enfio na parte do armário dele, mas tirando isso é muito mais positivo do que negativo. Risos. É o caso, né, bem oposto ao nosso, do tipo, a pessoa esperou 23 anos pra morar junto, mas, cara, tá 23 anos com a pessoa, morar junto é um detalhe, assim, não vai ser, e se vier a terminar, espero que não termine, mas se vier a terminar, não vai ser porque morou junto, entendeu? Tipo, 23 anos você já conhece a pessoa do avesso. E foi essa a caixinha de pergunta. Então vamos à nossa listinha de prós e contras. Você quer começar? Eu começo. Olha... Mas rapidinho, vamos decidir só assim, se a gente começa com os prós ou os contras? Com os prós. Com os prós? Deixa eu contar pra depois, porque é mais divertido, né? Então você fala um pró, eu falo um. Tá, o meu primeiro pró, eu acho, de morar é porque assim, né, a gente gosta. Se a gente está namorando com a pessoa, eu parto do princípio que a gente gosta da pessoa, claro, gosta de estar com a pessoa. E eu acho que o primeiro pró é esse, assim, você tem mais esse afeto
por mais tempo ali. Tipo, o carinho, o companheirismo, as trocas. A pessoa sempre tá ali, assim, presente. Eu acho isso uma coisa legal e eu acho que eu e o Daniel, a gente tem isso. De estar sempre meio... De ser muito bonitinho, quadro, muito pare. Até porque se não for, né? Tchau. Isso é a base. E foi o que eu coloquei também. Eu botei assim, tipo, companhia para bons momentos e maus momentos também, é claro. Então, a companhia, que para algumas pessoas até pode ser vista como contra, né? Que nem essa pessoa, a penúltima da caixinha falou, tipo, a pessoa sempre está ali. Isso pode ser tanto bom quanto ruim. Mas tendo um carinho ali, tendo um porquê daquela pessoa estar ali, eu não é uma obrigação. particularmente eu sou uma pessoa que eu gosto de ter meu espaço, mas ao mesmo tempo eu não gosto muito de estar sozinho. Então eu acho que pra mim isso é legal, sabe? Tipo, eu não estou sozinho. Primeiro contra, então? Pode ser. Então vai, a gente lê um pró e um contra. Vai. Mas, ao mesmo tempo, existe a perda do espaço pessoal. Assim, aqui, né, no nosso relacionamento, existe essa perda do espaço pessoal porque não é uma casa que eu tenho um espaço só meu. Né? A gente tem um quarto e uma sala. Tipo, uma sala grande, mas é uma sala. E aí tem um quartinho aqui... Que é onde está essa cabine... Que é onde está a cabine onde a gente acústica. grava. Mas que meio que... Eu não tenho muito espaço. Eu sou uma pessoa que eu preciso de espaço para concentração. Eu sou uma pessoa que precisa de espaço pra dormir, preciso de espaço pra tudo. Esse quartinho aqui, ele é muito meio que improvisado, né? Tipo... Então, pra mim, eu acho que essa falta de espaço... E é isso, se o Daniel tá no quarto ouvindo o celular, eu tô na sala estudando, o celular vaza na sala, entendeu? Então, eu sou uma pessoa que eu preciso de concentração. Sim. Eu tenho muita dificuldade de me concentrar. Acho que não, o meu também. O meu primeiro contra foi esse. Falta de espaço, e eu botei entre parênteses, muito por conta da casa também. Então foi aquela coisa que eu falei lá atrás. Não é que eu esteja passando pano pra ele, pra bagunça dele, não sei o quê. Mas realmente a gente vive um problema de falta de espaço que afeta, de uma certa forma, a convivência. Segundo pró. Então, eu botei... eu acho que um segundo motivo pelo qual as pessoas se juntam é um motivo financeiro também, né, gente? É você dividir as contas... É uma coisa que ajuda. Então eu acho que isso também foi algo que contou pra eu acabar vindo morar com o Daniel, né? Porque pra mim morar sozinho tava pesando. Esse era um dos motivos que eu tava pensando em ir dividir coisas com alguém. Tipo, eu não tava pensando em procurar um outro espaço, tava pensando em dividir. Então eu acho que isso é um pró, entendeu? E depois se tornou um pró maior ainda porque o meu trabalho foi diminuindo, assim, drasticamente. Eu saí Se da você estiver ouvindo e estiver precisando de um ator, diretor, professor de teatro, contratem o Júlio. Eu também faço revisão de texto, enfim, vamos lá. ABNT. O meu segundo pró também foi isso, dividir as contas, e eu botei aqui também comer melhor. Falando de você especificamente, porque você é essa pessoa que se preocupa com a alimentação muito mais do que eu, então eu acabo comendo melhor, comer mais legumes, mais frutas, franguinho grelhado, tudo porque você faz. Segundo contra... Ai, peraí, que deu um problema. O meu segundo... Então vou falar o meu segundo contra. Que é um pouco puxa do primeiro, né? O meu primeiro contra foi a falta de espaço por conta da casa. E aí o meu segundo contra foi perda de uma certa individualidade. E eu coloquei assim, entre parênteses, dar satisfação. Mas não é que dar satisfação porque ninguém precisa dar satisfação. Mas é um dar satisfação no sentido de... Olha, hoje eu vou chegar tarde, hoje eu não vou almoçar em casa. São certas coisas que eu preciso comunicar a ele e ele também, pra gente entender o que vai acontecer naquele dia, principalmente por sermos pessoas que não temos rotinas de trabalho fixas todo dia, né? Então, como eu falei, tem dia que eu trabalho, tem dias que não, tem dias que eu dou aula, tem dias que não, tem dias que eu vou almoçar com um amigo, tem dias que não. Então, enfim, eu comunico essas coisas a ele por uma consideração também, né, meio que implícita. A gente nunca cobrou isso um do outro, mas fica uma coisa do tipo, olha, vou fazer tal coisa hoje, tá? Vou sair com uma amiga, tipo, sei lá, sexta-feira eu fui ao teatro com a Raquel, inclusive, e ele não foi. Eu comuniquei, eu falei, Júlio, estou indo pro teatro com a Raquel. E é isso, assim, é uma satisfação que
não tem uma cobrança talvez explícita, mas ao mesmo tempo tem. Então, eu coloquei eu botei conflitos constantes que eu acho que diminuiu, mas no início do nosso relacionamento, principalmente quando a gente foi morar junto, tinha muito conflito por conta disso, assim. A gente tava aprendendo eu era uma pessoa, por exemplo, eu tava muito isolado por conta da pandemia e eu sempre fui uma pessoa que gosta de sair. Eu gosto de ir por vários espaços, né? Então, tipo, eu tô na Praça da Harmonia e descobri que tem um aniversário de uma amiga minha, sei lá, na Glória. Então eu vou pra lá, entendeu? E aí eu vou ficando na rua durante muito tempo, só que durante a pandemia eu fiquei isolado durante muito tempo e o nosso relacionamento foi um relacionamento doméstico, só que quando começou a abrir, eu comecei a querer ficar mais na rua, querer encontrar meus amigos, eu tenho muitas pessoas que eu conheço, eu gosto de frequentar muitos espaços. E isso foi uma coisa que gerou conflito. Às vezes eu tenho a sensação de que gera um pouco. Eu acho porque que esse eu sou aquela... Só pra dar justificada. Peraí, rapidinho. Não, porque mas eu acho que esse é o principal motivo pra gente ter conflito, que é... Mas aí é por uma disparidade de personalidade também, né? Eu sou sempre aquela pessoa que quer ir embora cedo pra casa. E isso em qualquer situação. Eu posso estar entre amigos, posso estar com um namorado, posso estar em família. Eu odeio dormir na casa dos outros, então eu gosto de vir embora pra casa, assim, sabe? Eu gosto de curtir. E ele vai emendando uma programação na outra. Eu não. Se eu tenho uma programação naquele dia, é só aquela programação. Eu, tipo, surgiu tal coisa, vamos. Mas eu acho que a gente nunca encontrou um ponto, não sei se saudável, não sei se é a palavra, mas a gente nunca encontrou um ponto onde a gente pudesse articular isso melhor. Tipo, eu tô afim de fazer outra coisa. Você não tá afim, você vai embora e eu continuo na rua. Mas quase sempre isso. A gente volta junto. Quase sempre a gente volta junto, também eu me sinto meio obrigado a voltar junto, entendeu? Então Às vezes eu me sinto obrigado a continuar mesmo, querendo vir embora. Mas também o lance de voltar junto também passa por um pouco na questão financeira, do tipo, porra, não quero gastar esse Uber sozinho, quero dividir. Então também meio que passa um pouco por isso. Mas já aconteceram vezes em que eu fiquei mesmo querendo vir embora. Já aconteceram vezes em que eu notei que você veio embora querendo ficar. E já aconteceu vezes que eu fui embora e você continuou. Sim. E assim... Mas você não fica chateado, não por exemplo? Júlio... Eu sempre acho que ele fica chateado. O Júlio tem um problema que ele quer agradar todo mundo. Então assim, quando é ele que inventa o rolê... Eu odeio meu aniversário. Quando ele que inventa o rolê, ele quer que todo mundo se sinta bem o tempo inteiro. Então assim, ele odeia comemorar o aniversário dele por isso. Porque ele sabe que as pessoas estão indo por conta dele. E aí ele quer que todo mundo fique bem, sabe? Então ele quer escolher um lugar que ele sabe que todo mundo... Enfim, ele já é um pouco encalacrado com isso. Eu meio que cago e ando. Porque senão... É isso, eu tô fudido. Mas assim, um pró que eu não coloquei, e aí já trazendo um pró do nosso relacionamento, não sei se de morar junto, mas do nosso relacionamento, é que a gente não tem uma coisa de ciúme, Não. de tudo que eu fizer você tem que fazer, Pelo você amor não de pode Deus. fazer isso. Eu tenho horror a isso. Tipo, carnaval, por exemplo. Eu passei um dia inteiro sozinho no carnaval, o Daniel foi pra Sapucaí. Eu gosto de Sapucaí, ele não. Eu vou deixar de ir, porque ele não gosta. E eu gosto de carnaval Jamais. de rua. Eu espero o ano ele inteiro pra aquilo. gosta também, mas ele E vai pra ele de Sapucaí. bloco. Só que eu gosto de bloco também. Eu vou pro bloco com ele, mas quando é dia de Sapucaí, eu vou pro bloco de manhã, depois eu volto pra casa pra tomar meu banho e ir pra Sapucaí e ele continua na rua. A viagem é um outro ponto, assim, tipo, eu adoro viajar. Você gosta, mas não é tão essencial pra você. Pra mim com dificuldade financeira, então pra mim é essencial. E aí é isso, 2021. Tipo, a gente tava no início do nosso namoro. Eu tava com a viagem pro México marcada com os meus 2 amigos. Eu ia deixar de viajar, gente, por causa de namorado? Claro que não. E assim, não tem nada a ver. Também não ia proibir nem ficar controlando a vida dele. E não tem nada a ver, sabe? Tipo, eu acho que esse é um pró, assim, a gente se confia muito, sabe? Eu confio mesmo. E aí eu já me perdi. E o meu outro pró... É o último, eu botei assim, ter com quem desabafar depois de um dia chato, ter um aconchego. Eu gosto muito, às vezes, tipo, de chegar em casa e saber que ele tá ali, sabe? Que a gente vai conversar e que eu vou ter aquela companhia ali. Isso é muito legal. Sim, eu também acho. Né? Mas eu acho que entra na coisa do carinho e companheirismo que você botou no primeiro pró. Eu acho que um outro pró é porque eu falei um pró plus agora, mas o que eu tinha colocado é essa coisa de crescer junto, da gente ir pensando possibilidade de futuro junto e de um apoiar o outro, entende? Da gente tentar, por exemplo, eu e o Daniel agora a gente dá aula na Aliança Francesa de Teatro junto. Tudo bem que foi
não é um projeto necessariamente nosso, mas Caiu, né, a mas que oportunidade. caiu, mas eu acho que assim, existe algo E eu também da adorei a gente se experiência, eu Eu achei também. super legal. Eu acho que tem um apoio que a gente traz profissional um pro outro, da gente sempre conversar sobre isso. E facilita muito também o fato da gente. Os dois temos a mesma profissão, né? A gente é ator, mas eu sou mais dublador, você é mais do teatro, e enfim. Mas está ali dentro da mesma coisa, então a gente consegue conjugar isso para fazer junto. E meu último conto eu também meio que já falei, né? Já antecipei, que é a questão da bagunça. Porque, beleza, uma coisa é a falta de espaço, ok, entendo. Só que também eu acho que a bagunça poderia ser um pouquinho menos, entendeu? E o meu era a desigualdade nas conduções das coisas da casa, que também já trouxe, né? De comprar, cozinhar, não sei o que. E essa bagunça dele, gente, muito, assim, é a sua personalidade, assim, você é pisciano, você é bem desligado. Então, assim, a bagunça que eu reclamo também é do tipo, você sempre deixa a lixeira aberta. Fechar o negocinho do filtro, puta merda, mas cara. só ele fecha, porque o filtro, a irmã dele um dia veio, deixou aberto. É porque o filtro, ele Daniel realmente Carrarini tem que fazer aberto. mais força na hora de fechar Não o sou negocinho. Só que, porra, a pessoa não percebe que ficou pingando. E assim, várias vezes eu entro na cozinha e tá lá a porra do filtro pingando, a pia toda molhada, toda encharcada, porque o filtro tava pingando. Então assim, tem que fechar com um pouquinho mais de força. Eu até coloquei um aviso a última vez, eu botei o aviso assim, bem delicado. Fecha a merda do maldito filtro direito, uma coisa assim. Tá lá até hoje, papelzinho. Porque, tá, beleza, o filtro precisa de conserto? Precisa, mas vamos prestar atenção se ficou pingando. Tá? Então a bagunça também passa por essa desatenção para algumas coisas que eu sou super atento, me irrita. Mas eu também justifico com o signo dele porque ele é pisciano, né? Então ele teve simplesmente o azar de outro nascer. contra aqui, mal-humorado. Eram só 3, hein? Ele fica reclamando o tempo inteiro, não Eu para de reclamo. reclamar o dia inteiro. Gente, não tem um Júlio, dia. os meus ouvintes já sabem disso. Não tem eu fiz um episódio dia. Mas sobre eu mau sou uma humor. pessoa que vive com ele e literalmente é todo dia. Mas não é engraçado, o às dia. vezes. Não, é chato. Mentira, é engraçado. Porque eu já sou uma pessoa que me incomoda com a existência da outra pessoa quando eu estou concentrado. Aí tem uma pessoa que só fica reclamando, fazendo e reclamando. Olha só, ontem você tava assim pra caralho também. Mas de vez manhã em quando, você tava. Mas de vez em E eu, quando eu gente, fico. que tá Mas de acontecendo? vez em quando é uma coisa. Velho resmungão. Não, velho resmungão é ele, né? De vez em quando a gente fica mal-humorado, mas assim, todos os dias, o dia inteiro. Então, olha só, vamos parar por aqui. Eu só queria terminar. Não sei, eu botei aqui no roteirinho, mas eu não sei se é meio brega. Eu botei assim, terminar com conselhos, botei até um ponto de interrogação. Não sei. Porque, sei lá, eu acho que. Não, né? Gente, das pessoas. conselho, experimentem, gente. Primeiro conselho, experimenta. Assim, se não der certo, não precisa ser um drama, não precisa ser uma catástrofe. A não ser que a pessoa seja uma escrota. Mas não assim, pode ir também com esse pensamento do tipo, estou casando, por exemplo. Eu não considero a gente casado, eu não gosto dessa palavra, casamento. Mas não é, enfim. É uma vida em comum, mas eu sei lá, não gosto da palavra casamento. Não romantiza tanto, não. Mas vai como uma experiência, vocês vão morrer depois, entendeu? Então, todo mundo vai morrer, gente. No final, todo mundo vai... Então é tudo só uma experiência. Nem quem ganhar, nem quem perder, nem vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder, já dizia a nossa querida ex-presidente. Mas então é isso, assim, não tem conselho, mas tipo, tá na dúvida, vale a pena... foi um conselho. E eu tenho outro conselho. Vale a pena a experiência. Gente, quer dizer, existem pessoas e pessoas, mas assim... As pessoas confiem nos seus parceiros. Vai fazer coisa sozinho. Vai ao cinema sozinho, a um teatro sozinho, tipo... Pô, tá afim de ver o negócio, a pessoa não tá. Você vai obrigar a pessoa a ir pra ela ficar de mau humor do teu lado? Vai morar com a pessoa e vai querer prender a pessoa 24 horas a você. Não, e pra nada. Isso vai causar o efeito oposto, a pessoa vai ficar mais puta com você do que se você tivesse... vocês entenderam, eu me perdi aqui. É isso? Está tudo dito? Está tudo dito. Então, gente, esse foi o último episódio da nossa primeira temporada, mas a gente volta em maio. Não sabemos se na primeira semana de maio ou na terceira, né? Porque a gente pretende continuar com o podcast de forma quinzenal, mas ou vai ser no meio de maio ou no início de maio. Já temos tudo certinho, o tema do episódio, então assim, vai acontecer. Não esqueçam da gente durante esse mês de abril, mas realmente, tipo, como vocês podem ver, Raquel não participou dos 2 últimos por estar toda encalacrada. Eu só tô participando porque, de uma certa forma, eu
não que tem moro quase junto, trabalho. aí me trouxe pra cá. E o esse Júlio também, negócio. porque ele já tava aqui. Estou acorrentado. E é isso. Obrigado por nos ouvirem nesses 21 episódios. Continuem com a gente, divulguem muito, porque eu espero que um dia esse podcast seja um sucesso no Brasil inteiro. Ganhar né? muito dinheiro, Eu ficar quero ir pra rico. Globoplay, gente. Globoplay eu quero... da Play, virar uma Globlalo. Quero ao infinito e além. Eu quero fazer com a Lorelai Fox. Lorelai Fox, blogueirinha, estamos focando em vocês. Beijo, gente. Até. Beijo.